Livro Metafísica 4 em 1. Cone Mendes. Para formar sua prosperidade. Irmão e irmã, o que acontece com os devotos criados nas doutrinas cristãs, que até bem pouco tempo estavam em vigor, é que eles acreditam na separação do céu e da terra, do corpo e do espírito, como se Deus estivesse em um e não no outro. Você ouve muitas pessoas dizendo: o que Deus vai cuidar dessas coisas? Como se Deus pudesse deixar de cuidar de sua própria essência. Quando a Bíblia diz Deus está em toda parte, não sugere que Deus está nas coisas grandes e não nas pequenas. Em todos os lugares, não precisa de qualificação. Está em todo lugar. O todo e as partes. Nossos corpos estão em terra. Só faltou que Deus ia desprezar os templos que ele mesmo criou para habitar a terra, justamente porque está na terra e não no espaço sideral. Ah, meu Deus! O Pai, que não negligenciou nada, nos deu o caminho para criar tudo o que precisamos neste plano e em todos os planos. A lição nos foi dada no Pai Nosso de cada dia nos dá hoje. Isso significa que temos que reivindicar o que precisamos e que é nosso, agora. Mas ninguém além de nós mesmos pode saber o que nos falta. A palavra Pão abrange tudo: dinheiro, roupas, viagens, estudos, alimentação, empresa, entretenimento, trabalho, etc. E como somos todos filhos de Deus, essência do Pai, Ele nos deu a fórmula mágica para reivindicar, solicitar, decretar ou criar e que nos cabe agora, sem demora. E é usando o nome do Pai, que é Eu Sou. Ao pronunciar as palavras Eu Sou, diz Saint-Germain, toda a criação e todas as essências criativas param em suspense, esperando o que vem a seguir para produzi-lo instantaneamente. Tão poderosa é a palavra, o Logos criativo, Eu Sou, que todo atributo de Deus é posto em movimento, e se o deixarmos parado, a manifestação é instantânea. O que acontece é que, ou colocamos dúvida, medo, ou palavras contrárias, negativas como as que você pronuncia tantas vezes em 5 minutos, e a criação que deveria nos salvar se desfez. Porque, não se engane, a mesma força com que o Eu Sou sai para cumprir o mandato positivo, cumpre o mandato negativo se for ordenado. Cada vez que se pronuncia um Eu Sou porque é a mesma pessoa que fala. É por isso que as pessoas passam anos em queda sem conseguir subir do fundo do poço. Acontece que as pessoas que aprendem isso às vezes ficam preguiçosas na tarefa de se corrigir prestando atenção em todas as suas expressões, e de sair do caminho dizem: não acredito nisso, acreditando que assim eliminarão a ação da lei. Mas a ignorância da lei não remove a punição. O que eles realmente fizeram foi desperdiçar a oportunidade de finalmente se sentar no céu, e a oportunidade pode não voltar por muitas vidas. Agora comece a ordenar o que lhe pertence. Eu sou a presença de Deus em meus negócios, em minha vida, em todos os meus negócios. Eu, como filho de Deus, não posso faltar nada, muito menos dinheiro quando este é o símbolo da substância e abundância de Deus na terra. Eu sou a riqueza de Deus. Eu sou o influxo e a abundância de tudo o que posso precisar. Como acima está abaixo e se acima tenho paz e ordem, abaixo não posso ter angústia e desordem. Acima e abaixo são a mesma coisa. Obrigado, Pai, que você me ouviu e sempre me ouve. Comece a encomendar agora e até 4 vezes por dia leia este escrito, ou repita as afirmações que lhe dei. Por uma semana inteira você vai fazer isso. Você tem muito para se obrigar a perdoar porque não fez nada além de decretar pobreza, bolsos limpos e o banco. Não posso, não tenho, não há. O que é isso, senhor? Tudo isso é mentira e você mente a cada passo de cada dia. Eu vejo você perfeito, irmão. Você é bom, gentil, piedoso, nobre. Você é um encanto. Só vejo uma falha horrível em você. Felizmente, é inconsciente, mas como já lhe disse, a inconsciência ou a ignorância não retiram a punição e você tem a prova. O defeito é que você vive proclamando aos 4 ventos a malícia de Deus, mesquinhez e ganância do Pai. Toda vez que você diz, este negócio, como aquele negócio representa você e você é Eu Sou, você está difamando Deus em você e decretando miséria constante. Decrete o seguinte: em nome da minha presença Eu Sou, ordeno que absolutamente ninguém venha com uma conta até que haja o suficiente nesta caixa para pagá-la. Ordeno que uma conta nunca venha se não houver o suficiente em a caixa para cobri-lo,
e que sempre haverá o suficiente para cobrir tudo o que for necessário. Eu decreto em harmonia para o mundo inteiro, sob a graça e de maneira perfeita. Obrigado, Pai. Abençoe todas as manhãs seus negócios. Abençoe a todos que precisam de algo que você possa suprir. Cerque de amor a todos que lhe devem dinheiro e pronuncie por eles. Somente a presença de Deus eu sou atua neles. Abençoe sua conta bancária. Abençoe a caixa e diga ao mesmo tempo, eu sou a presença de Deus nisso. E se você obedecer a Deus dessa maneira, com todo o seu esforço, sua disciplina e sua vontade, verá milagres. Repita todas as manhãs ao acordar: obrigado, Pai, porque hoje tudo está coberto. O segredo disso é que não há futuro senão o eterno presente. Você está decretando para sempre, para o eterno hoje, e quando por ordem divina as contas a pagar começam a cair, as obrigações e os imprevistos já estão cobertos no hoje, constante e eterno. O tratamento de tratamentos. Venho dar-vos o mais alto que nos foi dado até agora, o tratamento que supera todos os tratamentos, que elimina, que torna supérfluo todos os esforços, decretos e repetições que conhecíamos antes. Este tratamento foi dado através de a ponte para a libertação pelo Mahashor, representante do Espírito Santo perante o planeta, para transformar o mundo. Ao abrir os olhos pela manhã, pense no sol, visualize-se centrado nele e afirme: eu sou a presença radiante e brilhante de Deus, sem limitação, sem tempo nem idade, sem impureza e sem imperfeição. Medite nessa afirmação da seguinte maneira: você está falando a pura verdade porque você é seu átomo permanente que é a presença de Deus em você. Ao visualizar-se centrado em um sol que abrange tudo ao seu redor, você amplificou o brilho e a radiância de seu átomo permanente. Você se tornou um foco, um contato, um agente de Deus, e tudo o que entra em sua radiação durante aquele dia desperta para a presença de Deus. Tudo o que você pensa, tudo o que você fala, tudo o que você toca, tudo o que o seca depois, pela lei da atração permanece no seu oceano da vida. Ele é iluminado e só restam dois caminhos. Primeiro, se for positivo, tem de continuar a aperfeiçoar-se. Segundo, se for negativo, tem de começar a purificar-se instantaneamente. A melhor coisa é que sua presença já o envolveu em um raio antes de você pedir, porque você, em sua meditação matinal e em virtude de sua afirmação, você abriu a porta para ele. Isso é tudo. Você é a presença de Deus consciente e em ação. Você decretou com as palavras eu sou. Você já sabe que tudo o que é decretado com eu sou põe em movimento todo o poder de Deus, e é feito instantaneamente. Vamos praticá-lo. Pense em algo que precisa ser remediado, por exemplo, bairros pobres, aglomeração de sítios sem água, sem esgoto, sem luz e sem comida. Não faça nada, apenas pense a verdade. Tudo isso as pessoas têm o átomo permanente no coração. Eles também são cada um a presença de Deus, que tendo sido contatado com seu pensamento neles, entrou em sua radiação, eles são iluminados com seu sol, eles já fazem parte de seu oceano de vida. Eles não podem mais continuar como estavam. Agora eles têm que começar a se purificar da imagem de miséria, desemprego, fome e doenças que os mergulharam na escuridão. Agora pense em algo que está em seu ambiente imediato, referindo-se a um membro da família, ou um amigo, ou algo que você possa verificar mais tarde. Basta pensar nisso, conhecendo a verdade de seu átomo permanente, sua presença de Deus, e você pode repetir sua afirmação matinal: eu sou a presença radiante e brilhante de Deus, sem limitações, sem idade ou tempo, sem impureza e sem imperfeição. Já está. Você pode repetir isso quantas vezes quiser para se certificar de que fez algo para esse caso, mas desde que faça seu tratamento de abertura dos olhos, não há necessidade de fazer mais nada. Você verá como, pouco a pouco, o tratamento se espalha por conta própria e descobrirá que o dia todo, em todas as circunstâncias, vem à sua mente, até que você sempre tenha consciência da presença de Deus em você e nos outros, em tudo que te rodeia e em tudo que existe. Basta pensar em Deus para que ele entre, domine e aperfeiçoe. Cosmografia. A maioria dos humanos sabe muito pouco sobre o universo que habitamos. Este conhecimento limita-se à Terra, como seu habitat, o Sol que nos ilumina e aquece, a Lua porque é o nosso satélite, e misteriosamente tem a ver com as marés, as estrelas, que aparecem à noite, e finalmente,
os planetas mais próximos da Terra. Além do fato de que a curiosidade impediu nossos co-humanos de tentar viajar para o satélite, é tudo o que o ser comum sabe além de seu nariz. Ele rejeita qualquer tentativa de falar sobre as condições vitais de outros planetas. Acima de tudo, ele rejeita categoricamente a ideia de que eles possam ser habitados. Tudo já foi dito para ele com a explicação de que, não havendo ar, não pode haver vida. Além daquelas que ele vê ao seu redor, e a sugestão de que um ser humano pode ser diferente, em terras e condições diferentes das nossas, ele cai na gargalhada e começa a formular piadas bobas sobre formas humanoides, animaloides com vegetais características, etc. O conceito lapidar é: se não há ar, não pode haver vida, e esquece-se que os peixes são vida, que os micróbios são vida, e que existe uma espécie deles chamada anaeróbios, precisamente porque vivem sem ar. Esquecem que a vida se adapta às condições e ao meio em que nasce e ali perdura, e que só mudança violenta de um meio para outro meio para o qual não foi adaptada é o que não aceita. Em primeiro lugar, o desígnio divino de um ser com cabeça, feições, pés, mãos e órgãos indispensáveis é sempre o mesmo, não importa o plano ou planeta a que pertença. Se pudéssemos ver os habitantes dos outros planetas, ficaríamos surpresos ao descobrir que são idênticos a nós, alguns mais bonitos ou mais feios, mais altos ou mais baixos, mas que a única coisa que difere é a matéria que os compõe. Eles não serão de carne e osso, mas serão feitos de material que combina com sua atmosfera e a substância química que combina com seu ambiente e reino. Se as emanações do planeta são de Mercúrio, o habitante do planeta Mercúrio não pode ser de carne e osso. Mas que ele é um irmão humano, inteligente nosso e filho de Deus, é conhecido por comunicações espirituais. O simples fato de que o peixe, que se afoga em nosso ar, e nós que nos afogamos na água, temos carne e ossos diferentes mesmo habitando o mesmo planeta, ele passa despercebido por todo ser humano que se recusa a acreditar que um disco voador é algo positivo. Mas é de mentes obtusas e fechadas a afirmação de que tudo tem que ser idêntico a ele sem desviar um fio de cabelo. Quão espantoso será o homem no dia em que todos souberem que nunca poderão viajar para Vênus ou Marte em seu corpo carnal, mas sim em um corpo astral, etérico, perispírito. E que poderão viajar para onde quiserem, da Lua ao último planetoide, no dia em que souberem se desdobrar e se projetar em seus veículos menos densos. Mais tarde nesta Idade de Ouro, a Era de Aquário, sob a responsabilidade do mestre ascensionado Saint-Germain, será uma coisa comum e comum, o dia em que o egoísmo e o ódio terminarão, pois os outros planetas superaram esses defeitos e não podem tolerar tal vibrações. O quanto vai surpreender os humanos terráqueos saber que os chamados discos aparecem e desaparecem à vontade de seus líderes. Que ao se aproximarem da Terra com a intenção de pousar, diminuem sua marcha e, portanto, suas frequências vibratórias, e se materializam pelo mesmo princípio que Einstein anunciou: quando o homem conhecer sua própria equação, ele se desintegrará à vontade e se reintegrará em outros lugares. Algo semelhante acontece quando um avião começa a parar a hélice, e onde não víamos nada começamos a vislumbrar as pás que giram cada vez mais devagar até parar completamente e a hélice ficar sólida, quando alguns minutos antes era invisível para causa de vibração vertiginosa. Se você não pode pensar, lembrar e entender este último detalhe, como você vai entender ou acreditar nos habitantes avançados de outros planetas, muito menos acreditar nos mestres ascensos? Mas é muito interessante que a maioria dos terráqueos comecem a conhecer essas coisas, para a salvação do planeta e de si mesmos, pois como dissemos na mensagem anterior, quem já conhece algo desse ensinamento e segue instruções, eles têm a chance de se salvar dos cataclismos imanentes e ajudarão a salvar todo o planeta Terra deles. Qualquer um que ache esses novos ensinamentos quase impossíveis de acreditar tem apenas que lembrar que se passaram apenas 60 e tantos anos desde que a possível existência de um avião, ou um fonógrafo, ou um telefone, ou uma televisão, foi concebida, nem mesmo um carro, ou mesmo eletricidade. No mesmo estado de ignorância está o homem comum em relação à cosmogonia e cosmologia. Está convencido, embora não se atreva a confessá-lo, mesmo que se diga católico, protestante ou judeu, que quando seu corpo morre, tudo acaba, ou ele desaparece em uma vida após a morte que é melhor não julgar. Um dos princípios da criação é chamado de lei da correspondência, e seu lema é como abaixo, tão acima, e como acima,
tão abaixo. Ela prova que o homem continua a viver para sempre em algum lugar, evoluindo e avançando como a criança que primeiro entra no jardim de infância, depois no primário, no secundário, no bacharelado, na universidade, etc, etc. A Bíblia ensina que Deus ordenou que o homem crescesse e se multiplicasse. É autêntico. O homem continua a crescer, gigantesco e a multiplicar-se. Não no sentido de ter muitos filhos, como na Terra, mas num sentido difícil de aprender, embora haja um exemplo. A entidade chamada o Espírito Santo é um dos aspectos de Deus, que conhecemos por referência, mais em contato com a Terra. Não é masculino, como se acredita. É a parte materna de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo significa Pai, Filho e Mãe. O Pai é o Criador, Deus. A Mãe é o Espírito Santo. E o Filho é todo homem, todos os homens, isto é, produto do Pai e da Mãe. Entre as atribuições conhecidas do Espírito Santo está a muito materna de dar o primeiro sopro a todo recém-nascido e receber o último respiração dos moribundos, e você dirá: e como pode ser isso se tantos estão morrendo e nascendo a cada minuto em todos os lugares? Pois bem, pela multiplicação de seu ser. Seguindo em frente, ele alcança cada ser humano, angélico ou elemental, para multiplicar seu ser e estar em muitos ao mesmo tempo. Esta é uma das explicações de por que e como somos feitos à imagem e semelhança do Pai, que está em todos os lugares ao mesmo tempo. À medida que avançamos, tornamo-nos cada vez mais semelhantes ao Pai. Não importa quão feios e pequenos pareçamos agora. A criança recém-nascida também é pequena e feia até alguns meses se passarem. A criança, desde a concepção até a caminhada, descreve toda a evolução realizada pela humanidade em milhares de éons, passando por larvas, peixes, animais, etc. Naturalmente, como a vida é eterna, nossos irmãos mais velhos não desapareceram. Eles estão vivos, agindo e evoluindo em algum lugar, exercendo ofícios e ofícios cósmicos, crescendo e se multiplicando. Todo ser que já viveu e existiu, toda figura histórica, renomada em qualquer capacidade, existe em algum lugar hoje. Claro, em planos tão distantes que os perdemos de vista. Mas mais tarde você vai se surpreender ao aprender sobre seres que você pensava serem contos de fadas. Nomes da mitologia grega que deveriam ter sido inventados pela imaginação comum, ou como diz a palavra, mitológico. O verdadeiro mito é que quando deixaram a marca de seus nomes no planeta ainda não eram deuses. Eram personagens que se destacaram e que foram endeusados pelo povo, assim como em nossos tempos endeusaram Rodolfo Valentino e Carlos Gardel porque era um ator romântico muito popular e uma grande figura do tango. Hoje esses seres que eram mitológicos estão tão acima de nossos conceitos, que para nós são deuses com poderes divinos. Hércules, Amazonas, Minerva, Hélios, Vesta, Órion, Sonata, Tranquilino, não se surpreenda, eles existiram e sempre existem. Galáxias, sistemas, estrelas, planetas e sóis são criações de criadores que antes eram meros seres humanos como nós. Algumas edições bíblicas dizem no início: no princípio os Elohim criaram os céus e a terra. Outras edições não dizem nada além de os deuses criaram, etc. Elohim são seres divinos, elementais avançados, ou o reino elemental. O termo Elohim é um grau de avanço mental. Os mestres são grandes em energia nuclear e atômica, em raios de luz, em poder mental, e têm grande poder, estatura e multiplicação. Prevê-se que nesta era a ciência e a religião se unirão. Entende-se que são todas as religiões e todas as ciências. Entre estes estão, muito seriamente, astrologia e numerologia. O mesmo que muitas coisas que ainda não são consideradas ciências, mas a verdade se encontra em todos os lugares. Tudo isso é metafísica, pois este termo engloba tudo que não é visível aos olhos carnais, do ar ao espírito. Para começar, a natureza da divindade é dividida em 7 aspectos principais: amor, vida, verdade, inteligência, alma, espírito e princípio. Cada um desses citados tem seu atributo correspondente em termos científicos. Por exemplo, amor, na ciência, corresponde à atração, coesão e adesão. 2 ou mais aspectos juntos dão um terceiro. Exemplo: amor e inteligência formam sabedoria. O amor por si só seria apenas uma força cega que oprimiria dando demais.
A inteligência seria apenas satânica. A união dos dois é necessária para equilibrar, para reinar com sabedoria. Cada um desses atributos tem cor, tom musical, símbolos e número. Claro que tudo isso é em termos gerais porque então as coisas se complicam na progressão matemática ao infinito, mas todos nós temos que começar em algum lugar e esta é uma maneira muito simples. Como todos os pintores sabem, existem três cores primárias: azul, amarelo e vermelho. Destas emergem três secundárias: verde, laranja e roxa. Na linguagem espiritual não se diz vermelho, roxo ou laranja. Eles são chamados de rosa, violeta e rubi com ouro. Todas as cores juntas dão o branco que é chamado de quarta cor. A cor número 1 é azul. É a cor da vontade divina, da fé, do poder de Deus, do bem, da bondade e do equilíbrio. Número 2 é a cor da sabedoria e iluminação, que é o amarelo. Número 3 é rosa, a cor do amor divino, beleza e opulência. O número 4 é o branco, a cor da ascensão, ressurreição e pureza. O número 5 é verde, cor da verdade, cura, música e concentração. Número 6 rubi e ouro, o número da paz, providência e graça. Número 7 violeta, cor da misericórdia, perdão e transmutação. Todas essas cores saem na forma de raios do Sol central. Cada raio tem um diretor que o dirige com grande sabedoria. Os diretores são promovidos, substituídos, são cargos hierárquicos que desempenham. Os diretores que atuam são Mestre Ascensionado Eumória, raio azul. Ascensionado Mestre Confúcio, raio amarelo. Senhora Ascensionada Lady Rovina, raio rosa. Ascensionado Mestre Serapis Bey, relâmpago branco. Ascensionado Mestre Hilarion, raio verde. Ascensionada Senhora Lady Nada, raio rubi e ouro. Ascensionado Mestre Saint-Germain, raio violeta. Um arcanjo e um Elohim também servem em cada raio. Os arcanjos mais famosos das terras de São Miguel, Rafael e Gabriel respectivamente 2 raios azul, verde e branco. Cada raio tem legiões de anjos e anfitriões da luz. Cada um de nós, seres humanos, servimos em 2 7 raios, tendendo a ser simpaticamente dedicados a um mais do que ao outro, em nossas inúmeras encarnações. Como era de se esperar, e fácil de entender, o governo do cosmos é algo muito complicado e gigantesco, semelhante em termos gerais ao governo de uma nação, pois assim em cima está embaixo e embaixo está em cima. Que esta boa nova seja agradável para você, irmão e irmã. Daremos continuidade à leitura do livro em vídeos futuros.